Você sabia que pode contribuir para o canal Projeto Root? Não? Na nossa página principal existe um ícone chamado Quero apoiar o canal. Ao clicar no link, você será direcionado para a nossa plataforma Wiki, diretamente na página de apoio, onde você vai encontrar os players apoia.se para um apoio recorrente mês a mês, para apoios individuais, ou seja, você pode especificar o valor, fazer a sua contribuição uma única vez. Então você pode utilizar o player PicPay para fazer esse processo, o player PayPal e também o player Nubank. Todos eles estão sendo informados na nossa wiki e você pode contribuir com qualquer quantia para manter o nosso canal ativo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Uma outra informação também que eu posso fazer é trocar as portas aqui. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui no meu servidor. Deixa eu limpar minha tela aqui e dizer que... Deixa eu dar um netstat aqui. Vocês notem que eu tenho aqui a porta 80. Eu tenho aqui o Apache, ele está funcionando na porta 80. E eu tenho o meu VirtualHost funcionando. Então imaginem agora, deixa eu dar um ls-lh aqui. Deixa eu entrar em etc apache sites available. Deixa eu limpar minha tela novamente, digitar ls-lh. Vamos imaginar a porta 80, eu quero direcionar, né? Na verdade ela já está aberta para o default. E eu quero ter aqui a porta 81 e a porta 82 para Maria. Então a porta 81 vai ser para o João e a 82 para Maria. Então como é que eu faço essa alteração de porta? Se eu editar o 000 default, notem que a primeira linha já está dizendo VirtualHost asterisco 80. Então aqui eu estou estipulando uma porta. Eu estou dizendo que qualquer coisa que vier na porta 80, ele vai verificar essa configuração aqui e vai encaminhar para o meu document root. E se eu mudar essa porta daqui de 80 para 81, será que funciona? Então vamos lá. Então vamos, ao invés de editar o 00, eu vou editar o João. E eu vou dizer que o João que está no VirtualHosts, e vou modificar aqui, ó, VirtualHosts de 80 eu vou passar para 81 e vou colocar aqui, ó, listen 81. Tá? Então Ctrl X, sair e salvar. Esse listen é em cima aqui, ó. Listen primeiro 81 e aí VirtualHosts eu vou passar para 81 também. Então Ctrl X, sair e salvar. Vou editar a Maria, então nano Maria. Vou colocar aqui listen 82 e vou trocar o VirtualHost dela para 82. Feito isso, Ctrl X, sair e salvar. E agora eu preciso restartar o meu Apache. Então novamente, deixa eu dar um netstat aqui, ó. Notem que por enquanto eu tenho a porta 80 apenas, tá? Eu só fiz as modificações nos meus arquivos de configuração e eu não restartei o meu Apache. Agora eu vou restartar o meu Apache. Restart no meu Apache. Novamente eu vou listar as portas e notem que agora eu tenho a porta 80, 81, 82 ativas, tá? Significa o que, gente? Então vamos lá. Se eu abrir aqui a joão.local, ele vai abrir a página padrão, porque está no local, tanto maria.local quanto o joão.local, tá? Então eu tenho o joão.local, a maria.local e o próprio IP do servidor 182. Perfeito. Então eu tenho os três exemplos aqui, ó. João.local está direcionando para a porta padrão, a 80. A Maria.local também está direcionando para a porta 80. E o IP, obviamente, também está direcionando para a porta 80. O que acontece agora se eu entrar em João.local 81? Ó, ele já me pediu a senha. Então significa que eu estou entrando no João. E se eu digitar o mesmo endereço, joão.local 82, ó, ele entrou na página da Maria. Mesmo que o nome é João, mas eu estou apontando para uma porta diferente. Então a porta 82, ele cai direto na página da Maria. A porta 81 cai na página do João. E agora, indiferentemente do servidor que eu executar, se eu digitar 2.81, ele vai cair no João, e se eu digitar 2.82, ele vai cair na Maria, e mesmo que eu entre no IP 2.81,
ele vai entrar no João e 82 ele vai entrar na Maria. Então, apenas para que fique claro para vocês, essa porta aqui, ela pode variar. Então, por que eu estou mostrando para vocês aqui 80, 81 e 82? Tá? Porque a 80 é a porta padrão do Apache, tá? Que é a porta que ele trabalha. A 81 foi, nós colocamos manualmente aqui, deixa eu voltar aqui para vocês, e editar o arquivo do João. Então nós estamos especificando que a porta 81 vai cair dentro da home do João. Quando ele verificar esse virtual hosts aqui, ele vai ver que tem uma porta 81 setada, e essa porta 81 é um virtual hosts que vai apontar para este caminho aqui. Tá? Ah, mas pode ser outra porta? Claro que pode, pode ser a 8080, por exemplo, aqui ó, 8080. Se eu sair e salvar, restartar o meu serviço, obviamente, e eu utilizar o Netstat, notem que agora eu tenho a porta 8080, tá? E agora, se eu digitar aqui joão.local 2.8080, ele vai cair na pasta do João, na virtual hosts do João, e tanto se eu executar lá na Maria 2.8080, ele também vai direcionar para o João, porque essa porta aqui que está sendo especificada, a 8080, é o virtual hosts. Então por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque de repente algum sistema de vocês possa trabalhar em portas diferentes. É muito comum também ter em infraestrutura alguns serviços trabalharem em portas distintas. Como por exemplo, é muito comum de ter um Tomcat dentro da tua infraestrutura que trabalha na porta 8080. Mas também tu pode ter um roteador que trabalha na porta 8080. Então tu criando vhosts e apontando por portas distintas, então tu pode tratar essas questões também de redirecionamento de portas. Tá? Dessa maneira eu consigo ter diversos sistemas dentro do meu servidor trabalhando indiferentemente se é porta 80, se não é porta 80, eu posso criar vhosts ou virtual hosts para fazer esse direcionamento, tanto por nome, tudo apontando para a porta 80, quanto também diretamente em outras portas. Tá? Muitos desses recursos de redes que nós estamos utilizando agora, que eu estou demonstrando para vocês no formato de vhosts, é utilizado em grandes empresas. Por exemplo, quando eu trabalhei num hospital, o pessoal tinha um sistema lá que era de gerência do hospital, enfim, era questão de leitos, questão de internações dos pacientes, e os sistemas eram desenvolvidos e criados apontando para vhosts. Então um sistema de paciente, por exemplo, eu não vou ficar identificando muito, até porque são questões mais sensíveis, né? Mas tinham questões que, por exemplo, um sistema que estava hospedado dentro de um servidor, ele consultava uma informação através de uma porta específica de um outro host na minha rede. Então por isso que trabalhar com virtual hosts é importante, tá pessoal? Eu mostrei para vocês aqui a criação de virtual hosts no Ubuntu, mas tudo que eu demonstrei aqui no Ubuntu se aplica no Debian. Tá? Em outras distribuições variadas do Debian. Eu mostrei no Ubuntu porque é muito comum o pessoal ter dúvidas no Ubuntu, mas no Debian funciona da mesma maneira. Então eu vou basear agora as explicações para o CentOS. Uma vez que eu já consegui contemplar as questões de virtual hosts, as questões de limitação de acesso no link, né? No nosso caso no virtual host nós criamos a pasta João, a pasta Maria. Eu poderia novamente trazer aquela imagem para vocês dos virtual hosts, onde eu contemplei aquele cenário ali. Deixa eu trazer aqui para vocês, tá com transparência aqui, mas vocês vão conseguir entender. Então no caso aqui nós temos o nosso web server, ó, que é o Apache, e nós mexemos na estrutura do default, do João e da Maria. Mas eu poderia fazer para o Paulo, para o cliente XYZ, para o sistema ABC, enfim, para inúmeros outros sistemas dentro do meu servidor web. Tá? E nós utilizamos a questão do DNS interno, que foi essa modificação que eu fiz aqui no meu computador, no caso no meu notebook, deixa eu mostrar aqui para vocês, no arquivo hosts, para apontar para o IP. Então essa forma aqui, digamos assim, de utilizar o meu próprio computador para ele resolver o nome de joão.local e maria.local, ele é uma solução apenas intermediária para que vocês consigam fazer esse cenário funcionar.
o recomendado é fazer esse apontamento em DNS. Eu já expliquei isso logo no início do vídeo, mas volto a repetir, porque muitas vezes o pessoal tem dúvidas em relação a isso. Então o ideal é que tenha-se um serviço de DNS dentro da tua rede responsável por fazer esses apontamentos. É claro que eu simulei aqui no meu próprio notebook, a fim apenas de demonstrar para vocês que mesmo sem DNS na rede, eu consigo com que a minha máquina responda ao maria.local e ao joão.local. É óbvio que não vai funcionar na máquina ao lado, a não ser que eu modifique o hosts da máquina ao lado também, apontando para o endereço IP do servidor. E lembrando, não é uma recomendação fazer isso. A recomendação é que se tenha um serviço de DNS dentro da tua infraestrutura. Seja ele um servidor próprio, virtualizado, uma VM no VirtualBox, o próprio roteador, mas o importante é tu ter esse serviço. Aqui nós fizemos um modo de simulação de um ambiente real. Tá? Então nós utilizamos aqui o meu próprio notebook que vai abrir a página solicitada, tá, no servidor. Então no meu navegador ele solicitou aquele joão.local, o DNS interno da minha máquina respondeu para o IP onde está armazenado este servidor, e esse servidor entregou a página do João e da Maria para o meu navegador. Esse aqui foi o setup que nós utilizamos, tá? Então apenas para retomar aqui o conhecimento, eu mostrei para vocês essa imagem novamente, apenas para que vocês entendam o contexto que esse setup, que esse cenário está sendo aplicado, tá, pessoal? Então, dessa maneira, nós vamos fazer todo esse processo de criação de virtual hosts lá no CentOS, contemplando as questões do CentOS, que em tese mudam alguns detalhes, justamente porque nós temos lá o C-Linux, e também a estrutura do Apache é um pouco diferente ali, mas digamos que a teoria do funcionamento é a mesma. Então o Virtual Hosts vai funcionar da mesma maneira que funcionou no Ubuntu, que vai funcionar no Debian, só que lá no CentOS é um pouquinho diferente, mas ele vai funcionar da mesma maneira também. Tá? Contemplando este mesmo cenário aqui, nós vamos ter que apontar um DNS, digamos que um DNS para facilitar a nossa utilização do servidor de web server nesse caso, tá? Então é claro que nós vimos aqui, apenas para finalizar o conteúdo no Ubuntu, nós vimos a criação do vhosts, a criação de usuário e senha para os usuários que vão acessar aquele virtual host e modificação da porta padrão do virtual host. Não há uma necessidade específica de alterar a porta, há necessidade se for necessário para o teu sistema funcionar. Eu só estou demonstrando aqui a possibilidade, tá? Assim como todos os vídeos eu acabo comentando que existe a possibilidade, aqui nesse cenário também. Não necessariamente eu preciso criar um virtual host e alterar essa porta do virtual host. Há a possibilidade, se o meu sistema tiver essa necessidade, eu consigo fazer dentro do meu próprio Apache. Então dessa maneira eu complemento e contemplo, na verdade, as questões de virtual hosts que eu fui comentando para vocês lá no início, na abertura do vídeo. Tá? Então nós vamos fazer agora um laboratório com o CentOS e ver essas diferenças. Então se vocês ficaram com alguma dúvida, que realmente esse conteúdo aqui é um conteúdo mais avançado, tá, sobre web server, por isso que eu deixei ele mais pro final do conteúdo, justamente porque ele é mais denso, né? Ele é um conteúdo mais específico de conhecimento de redes de computadores. Então não é mais aquela receita de bolo que tu vai ali, aplica, copia e cola e vai funcionar. Tu tem que entender o conceito por trás daquilo ali. E isso, infelizmente, não tem como eu passar num vídeo de 5 minutos, 10 minutos. Por isso que eu vim retomando o conhecimento desde lá. Me lembra muito das minhas aulas da faculdade sobre serviços em redes de computadores, tá, pessoal? Então eu espero que vocês tenham acompanhado até aqui e que sigam até o final do vídeo, acompanhando agora o mesmo procedimento no CentOS, tá? Então vamos para o nosso laboratório com o CentOS agora fazer esta mesma aplicação, modificando algumas questões do C-Linux, que é importantíssimo para a segurança de um servidor, principalmente um servidor que vai ficar exposto na internet. Então vamos para o nosso laboratório e fazer essa configuração no CentOS 8. Então beleza, pessoal, agora nós vamos fazer no CentOS, tá? Então eu já inicializei a máquina virtual aqui com o CentOS, vou logar apenas com o usuário root aqui para saber o endereçamento IP dessa máquina. Vamos digitar aqui IPA.
o IP dela é 192.168.201.230 e nós vamos acessar agora ela por SSH como nós fizemos nos servidores anteriores. Então vou abrir aqui um novo terminal, vou aumentar aqui a letra para vocês, SSH root @192.168.201.230. Vamos digitar a senha de root, vamos acessar ela como root agora. E nesse momento então eu já tenho aqui, se eu digitar netstat menos pultan, eu consigo verificar as portas que estão disponíveis. Então notem que eu tenho aqui as portas 3306 do banco de dados MySQL ou MySQL, a porta 80 do serviço HTTP e também a porta 5432, que é a porta do PostgreSQL. Tá? Então na verdade é o mesmo servidor dos vídeos anteriores, no qual agora nós vamos transformar ele num vhosts. Esse é o propósito desse vídeo. Então nós só vamos fazer o mesmo procedimento que acabamos de fazer no Ubuntu, que seria o equivalente para o Debian também, por isso que eu não mostrei no Debian, porque para Ubuntu e Debian é o mesmo procedimento. E eu vou pular diretamente para fazer em CentOS, já que esse vídeo ele vai ficar um pouco grande, justamente porque o conteúdo é um pouco mais detalhado. Então por isso que eu optei em fazer o Debian e o Ubuntu no mesmo segmento e fazer então agora o do CentOS. Perfeito, gente? Então deixa eu limpar minha tela aqui. E para transformar ele num virtual host, então vou fazer algo semelhante que nós fizemos no Ubuntu Server. Mas como o CentOS tem algumas tratativas diferentes, então nós já vamos começar por algumas etapas que não tinham lá no Ubuntu e não vai ter no Debian também. Tá? Então eu vou trazer aqui para vocês essas opções. A primeira coisa que nós temos que fazer, deixa eu botar um comentário aqui para ele não dar um enter, é criar uma estrutura de páginas. Então antes mesmo, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu entrar em var/www. Então se eu der um ls-lh, notem que eu tenho a pasta HTML e eu tenho a pasta CGI-bin. Então neste caso, este servidor ele está tratando apenas como um único servidor. Como lá no Ubuntu, como no Debian, ele era apenas único, exclusivo para aquele host, um servidor web. E nós vamos criar uma estrutura de pastas para ele ser um servidor web multi-site, ou seja, ele vai receber vários sites ou vários clientes, digamos assim, para fazer a hospedagem dos seus sites. Então neste caso nós vamos criar uma estrutura da pasta HTML e também da pasta log. Então é claro que eu comentei aqui, mas eu vou copiar essa linha aqui, vou colar aqui para mostrar para vocês. Então eu vou digitar aqui mkdir-p /var/www/domínio. Então aqui no caso, no nosso exemplo, nós estamos utilizando João. Então nós vamos criar uma pasta chamada João. Dentro da pasta João nós vamos utilizar a pasta HTML. Tá? Então também nós vamos criar dentro de /var/www-joão/log. Então esta é a estrutura que nós vamos criar. Como não existe o /joão, então nós temos que criar ela também. Então /var/www-joão. Agora sim. Tá? Então nós vamos criar essas três pastas aqui. Então nós vamos criar dentro de /var/www a pasta João. Dentro da pasta João nós vamos criar a pasta HTML. E dentro da pasta João também nós vamos criar a pasta dlog. Então diferentemente lá de Ubuntu, de Debian, o CentOS ele trata a tua home, digamos assim, separada. Então os logs dos usuários ou dos sites, eles vão ficar na estrutura daquela pasta. Então por isso que nós temos que ter aqui a estrutura HTML e também nós temos que ter a estrutura log. Isso vai ficar mais claro quando eu fizer o arquivo de configuração desse virtual host. Então vamos apertar Enter para que ele crie essa estrutura de diretórios. Então vamos lá, ls-lh, notem que agora eu possuo a pasta João, e se eu entrar dentro da pasta João, eu tenho a pasta HTML e a pasta log. Então lembrando, como eu acabei de comentar, dentro da pasta HTML eu vou manter a estrutura dos meus sites, né? Então dentro do meu site do João, no caso. Então o João vai criar um site. Dentro da pasta HTML vai ter os arquivos HTML, os arquivos PHP, os arquivos CSS, os arquivos de imagens, enfim, toda a estrutura de site do João vai estar dentro daquela pasta. Agora, dentro da pasta log,
vai existir apenas arquivos dos logs do Apache do usuário João, no caso do site do João. Então neste caso, esta pasta log vai armazenar os logs de acesso, de erro do site do João. Tá? Então, diferentemente lá do Ubuntu e do Debian, eles armazenam tudo isso dentro do mesmo arquivo. No CentOS, ele cria essa divisão até mesmo para organizar de uma maneira um pouco melhor. Tá? Então, lembrando, dessa maneira fica um pouco mais organizada a tua estrutura de diretórios. Tá, pessoal? Como o objetivo aqui é fazer um ambiente de teste, eu vou criar aqui dentro da pasta do João, eu vou criar um index aqui, João. Eu vou criar um index aqui dentro. Tá? É um index bem simples, tá? Um HTML bem simples. Então por se tratar de um HTML bem simples, eu só vou colar aqui para vocês e vou mostrar aqui que eu tenho uma tag HTML que está sendo aberta na primeira linha, fechada na última linha. Eu tenho aqui o head, que seria... Eu vou utilizar o title como página do João. Deixa eu tirar esse acento, senão ele vai ficar com problema nos caracteres. Não tem problema, tá? A página do João. E aqui ele vai botar um bud, ou seja, ele vai botar com o formato H1. Vai ficar um pouco maior essas letras. Sucesso, o site do João.local está funcionando com vhost. Aqui é um exemplo bem simplista. Poderia ser o mesmo exemplo que eu utilizei lá no Ubuntu, no Debian, de criar ali links com ahref, mas aqui só para variar eu botei esse exemplo aqui. Então Ctrl X, sair e salvar, e ele criou essa pasta lá dentro, né, esse arquivo lá dentro. Então se eu der um ls-lh, entrando em HTML, obviamente, eu tenho agora o index.html ali dentro. Tá? Se eu quiser dar uma olhada nesse conteúdo, dou um cat nele, ele vai mostrar aqui o conteúdo desse arquivo, tá, pessoal? Então, dessa maneira agora eu já criei a estrutura para receber o site do João e já criei um index ali, exemplo, para demonstrar a página do João. Agora falta fazer a configuração do HTTP para que o vhost do João funcione. Tá? Então vamos começar fazendo o arquivo de configuração do vhost. Primeiramente, deixa eu limpar minha tela aqui. E eu vou entrar na pasta etc. Então no caso do CentOS, o software Apache, ele tem um pacote lá, é o HTTPD. Então nesse caso eu vou entrar nesta pasta, /etc/HTTPD. Se eu der um ls aqui dentro, notem que a estrutura é um pouco diferente lá do Ubuntu e do Debian. Então notem que eu não tenho aquelas pastas aqui, sites enable, sites available. Então nesse caso eu vou criar essa estrutura para que fique melhor até mesmo de eu controlar quais os vhosts eu tenho. Eu poderia fazer um único arquivo seguindo o modelo que existe aqui por padrão, mas eu vou criar um do zero seguindo a estrutura que já é comum de ser utilizada, que é criando os sites available, que estarão os sites que eu vou deixar disponíveis no meu servidor, e a pasta, né, no caso o caminho dos sites enable, que são os sites que estão habilitados a funcionar dentro do meu servidor. Então dessa maneira eu vou criar aqui com mkdir /etc/httpd sites available, e também vou criar juntamente aqui os sites enable. Então eu vou apertar Enter e ele vai criar agora essa estrutura. Notem que agora eu tenho duas pastas aqui, dos quais não existiam anteriormente. Então sites available e sites enable. Pronto, eu já tenho uma estrutura para receber os meus vhosts. Mas para que eles sejam carregados, eu preciso incluir esse caminho no path, no caminho de leitura de configurações. Então para isso eu vou utilizar aqui o nano e vou editar o arquivo httpd.conf. Tá? Então /etc/httpd/conf/httpd.conf. Eu vou editar esse arquivo e lá embaixo, tá? Então lá embaixo, pode ser lá na última linha, não tem problema, tá? Então eu tenho aqui o caminho para ele incluir as configurações que estiverem dentro de conf.d. Tudo que estiver dentro de conf.d e qualquer arquivo .conf, ele vai fazer a leitura quando carregar o Apache. Então nesse caso aqui nós vamos seguir esse mesmo exemplo aqui, porém eu vou apontar um include, ou include, como queiram chamar, para a pasta sites enable. Então todos os sites que tiverem habilitados enable, ele vai então carregar, ele vai permitir o acesso dentro do meu vhosts, ou seja, dentro do meu vhosts eu vou apontar um caminho onde vai ter o meu site e tudo mais. Mas esse vhosts vai dizer que eu tenho uma estrutura de pastas ali,
mas ela não vai ser carregada, porque ele está carregando apenas o arquivo de configuração padrão e tudo que estiver dentro de conf.d. Mas como nós criamos a pasta sites enable e sites available, então nós vamos colocar um include aqui também, tá ok? Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui o include, então é a mesma coisa, olha, tudo que tiver sites enable, asterisco.conf, ele vai carregar no meu Apache. Então se eu tiver no sites available, ou seja, aquela pasta que nós vamos deixar todos os nossos sites, ele não vai carregar, só vai carregar no meu Apache tudo que estiver dentro de sites enable. Por isso que é interessante ter essa estrutura, porque em algum momento eu posso precisar desabilitar algum site, então eu simplesmente desabilito aquele site, eu não preciso remover arquivo de configuração, não preciso fazer uma nova configuração para que isso seja possível, tá? Então eu posso habilitar e desabilitar os sites conforme a minha demanda. Então aqui eu vou Ctrl X e sair e salvar, tá? Então Ctrl X, sair e salvar. Perfeito. Agora é claro que eu preciso criar o meu vhosts, já que eu tenho um caminho, tenho as pastas, mas eu não tenho um arquivo de configuração que vai ser carregado. Então, logicamente que eu vou criar esse arquivo. Então eu vou editar o arquivo lá em sites available com o nome de joão.conf, que vai ser o site do João. Então beleza, vamos criar este arquivo agora. Bom, eu poderia pegar aqui um exemplo de um arquivo já pronto, tá, do próprio servidor CentOS, mas eu vou deixar para vocês, como todo o vídeo tem na descrição o link para o wiki, aqui também não vai ser diferente. Então eu vou deixar aí para vocês o link da wiki, onde vai cair diretamente nesse conteúdo aqui, e vocês vão conseguir pegar o modelo de exemplo, tá pessoal? Esse modelo de exemplo é bem simples, é só para facilitar a vida de vocês, mas se vocês decorarem, anotarem aí aonde for, vai funcionar da mesma maneira, tá? Então eu vou trazer para cá o meu arquivo de configuração, onde vocês já pegaram, se viram as etapas anteriores lá no Ubuntu e no Debian, no caso, né, no Ubuntu que representou o Debian, eu coloquei lá um server name, então eu coloquei um nome para ele, né? Então lá eu coloquei o meu virtual host atendendo na porta 80, então ele está escutando na porta 80. Eu tenho aqui o meu server name que está como joão.local. Eu tenho um alias para ele, eu tenho um apelido para ele que é joão.local. E eu tenho o meu document root, ou seja, onde vai estar o meu HTML. Então vai estar em var www joão HTML. Então tudo que estiver dentro da pasta HTML, ele vai fazer essa leitura. Então aqui dentro, aqui não vai ficar dessa maneira, mas apenas para demonstrar para vocês, tudo que estiver dentro desse arquivo, desse caminho, ou seja, se eu tiver um index.php, por exemplo, PHP, ele vai... Opa, aqui ficou errado. Index.php, ele vai fazer a leitura. Se eu tiver o index.html e se eu quiser fazer um redirecionamento para o PHP, ele vai fazer a leitura, tá? Então, lembrando, deixando aqui o document root desse formato, tudo que estiver dentro de HTML, ele vai fazer a leitura lá no navegador do cliente, tá? Aqui eu tenho duas linhas também para erros de log, tá? Então eu tenho aqui error log, então onde vão estar as minhas requisições que tiveram erro, por exemplo. Um usuário tentou acessar uma determinada parte do site e aquela página estava indisponível, ou ele tentou acessar de uma maneira errônea, então ele vai armazenar, por isso que é diferente um pouco ali do Ubuntu, do Debian, então ele vai armazenar dentro de um arquivo que vai ficar em var www joão/log/error.log. Então dentro deste arquivo error.log vai ter apenas todas as informações que tiveram erro no acesso do cliente. Então, por exemplo, o cliente tentou acessar de um browser que não é homologado, ou de repente ele tentou acessar de uma maneira indevida, utilizando algum tipo de requisição indevida, como testes de vulnerabilidade, enfim. Então tudo que for erro no teu servidor, né, o que teu sistema identificar como erro, ele vai armazenar aqui para que tu possas então debugar esses erros e até mesmo analisar uma tentativa de invasão no teu sistema, tá? Então ficaria aqui armazenado. Da mesma maneira que tem a entrada de logs customizados, então custom log vai ficar em /var /www /joão/log/requests.log no formato de combinações, né? Ou seja, está combinando o tipo de log, tá? Então, desta maneira aqui eu consigo ter as informações de acesso ao meu sistema. Então, dessa maneira aqui, o meu arquivo de configuração do vhosts está criado. Então, Ctrl X, sair e salvar.
eu já tenho a minha configuração do meu vhosts para o João. Desta maneira, eu preciso fazer apenas com que ele fique disponível. Ele está no meu servidor, mas ele não está habilitado. Então, para isso, vamos novamente recapitular, vamos limpar aqui a tela. Se eu entrar em sites available, dar um ls-lah, eu tenho o arquivo João, mas se eu sair dessa pasta e entrar em sites enable, ou seja, os sites que estão habilitados, e der um ls-lh, eu não tenho nenhum site habilitado. Então, para isso, lá no Ubuntu e no Debian, eu utilizo aqueles comandinhos A2 de site, A2 em site. Então, no caso do CentOS, eu não vou usar comandos, eu vou utilizar link simbólico. Então, desta maneira, eu vou criar um link simbólico com ln-s de onde, né, no caso, a origem do meu arquivo, que está em /etc, httpd, sites available, ou seja, é um site que está disponível no meu servidor, com o nome de joão.conf, e eu vou criar um link simbólico para ele em /etc, httpd, /sites-enable/joão.conf. Ao fazer este comando, eu vou apertar Enter, e agora se eu digitar ls-lh, notem que eu tenho um link simbólico do joão.conf que aponta para esta origem aqui. Então, lembrando, eu quero desabilitar esse site. Bom, basta eu apagar o link simbólico. Então, para remover, eu tenho que remover ele lá do sites enable. Se eu remover ele dos sites available, eu vou perder a origem do arquivo. Então, muito cuidado ao executar esse comando aqui, mas é ele que vai desabilitar esse site. Ou seja, se eu digitar rm-rf e o caminho dos sites enable joão.conf, se eu der um ls-lh, ele está desabilitado do meu sistema. Então, se eu quiser habilitar, novamente eu vou criar um link simbólico e ele vai estar lá novamente. E se eu editar ele, notem que ele vai ser editado e ele vai estar lá, como foi configurado. Tá? Claro que se eu remover ele, vou remover novamente, e se eu editar ele vai estar em branco, porque não existe mais o arquivo, né? Não existe mais o link simbólico. Agora, ao criar, eu edito e ele aparece. Tá? Então, dessa maneira, agora nós temos tanto os locais, tanto o link simbólico para o arquivo de configuração, como também os arquivos de log e tudo mais. Agora contemplamos o Virtual Hosts. Se eu quiser acessar agora o meu servidor, eu já poderia. Tá? Então, se eu digitar IPA aqui, pegar o endereço desse servidor aqui, 192.168.201.230, vou copiar e vou abrir no meu navegador. Ao apertar Enter, ele vai abrir o servidor Apache. Tá? Mas para ele abrir lá o joão.local, ele vai tentar e não vai conseguir. Por quê? Porque joão.local estava apontando lá para o nosso 192.168.201.182, que era o nosso Ubuntu Server. Então eu preciso fazer aquela técnica novamente no meu hosts aqui do meu computador local e fazer aqui a alteração desse IP. Por isso que o servidor de DNS é muito importante. Nesse caso aqui eu tenho que fazer manualmente, 230. Já vou trocar o da Maria também, porque daqui a pouco a gente vai precisar para usar o vhosts para Maria. Então, Ctrl X, sair e salvar. E agora, teoricamente, o joão.local ele tem que abrir. Porém, vamos lá, porém, ele não vai abrir ainda. Tá? Por dois motivos. O primeiro é que nós não carregamos o nosso servidor web novamente. Nós não fizemos uma leitura. Então ele não vai carregar. Para que isso funcione, então systemctl restart httpd.service. Ele vai restartar o meu HTTP. Opa, deu um problema aqui. Journal XE. O que houve aqui? Então o C-Linux, tá? Então ele não está permitindo acesso ao arquivo que foi o arquivo de configuração. Então, para que isso funcione, nós vamos permitir o HTTP no C-Linux, tá? Então nós vamos permitir com acesso universal aqui ao HTTPD, tá? Então vamos lá, agora provavelmente ele vai fazer essa liberação. Vamos ver se ele permite agora o acesso ao HTTP. Agora ele não reclamou do HTTP,
Vamos agora, só para descargo de consciência, verificar se as portas estão ok. Então nesse caso aqui a porta 80, vamos verificar aqui a porta 80, não, aqui a porta 80 já subiu perfeitamente, sem gerar erros. Então agora o meu joão.local tem que funcionar. Deixa eu tirar aqui o HTTPS, joão.local. Opa, o joão.local está disponível com vhosts. Diferentemente, se eu acessar aqui por IP, ó, 201.230, ele vai encaminhar para o vhosts do João. Por quê? Porque na verdade nós estamos fazendo esse apontamento na máquina do cliente, né? Lembrando que eu fiz aquela gambiarra aqui do hosts. Ó. Então nesse caso agora ele está funcionando como joão.local, tá? Então está funcionando o nosso vhosts. E agora eu vou verificar lá nos meus arquivos aqui de log do meu site, então var www joão. Deixa eu dar uma olhada aqui na estrutura. Então eu tenho aqui a pasta HTML, onde está o meu próprio HTML. E eu vou dar uma olhada no meu arquivo de log. Vamos lá. Então eu tenho dois arquivos criados ali, o error e o requests. Se eu der um cat no error, ele não vai mostrar nada. Agora, se eu der um cat no requests, notem que ele consegue agora mostrar as requisições que tiveram lá. Então, se eu deixar com o tail -f requests.log, tá? Eu vou apertar um enter aqui para ele dar um espaço aqui na saída e vou novamente vir aqui no meu navegador, vou botar um pouquinho ao lado aqui apenas para que vocês consigam olhar e eu vou apertar enter aqui, ó. Notem que ele já dá uma saída de log aqui, ó. Então ele está conseguindo identificar qual foi o navegador que tentou acessar. Então dia 28 de setembro às 22h52, essa aqui é a hora do servidor, então se ele tiver com o horário errado, vai pegar o horário errado do servidor. Ele está fazendo uma solicitação do tipo GET no protocolo HTTP 1.1, a resposta HTTP 200, foi um Mozilla 5.0, Ubuntu, Linux, x64, enfim, ele identificou aqui o meu navegador, tá? O mais próximo possível do meu cliente que tentou acessar. Tá? Então dessa maneira eu consigo verificar que o site com VirtualHosts está funcionando. Vamos fazer o mesmo procedimento para Maria agora, que foi o teste que nós fizemos anteriormente. Vamos lá, então se eu for em etc http sites available, der um ls-lh, eu tenho o João. Se eu copiar o João para maria.conf, eu vou criar maria.conf. Perfeito. Vou editar a maria.conf, e agora eu vou trocar aqui também. Ao invés de chamar ela de João, vou chamar de Maria. Aqui também Maria. Aqui eu vou trocar de João para Maria. Tudo que é João troca para Maria. Poderia trocar de uma vez só, mas estou fazendo aqui um a um aqui para vocês, tá? Estou fazendo um por um aqui para mostrar para vocês. Mas eu poderia trocar tudo de uma vez só, enfim, tá? Aqui não vem ao caso. Então o server name vai ficar maria.local, o server alias vai ficar maria.local, o meu document root vai ficar em var www/maria/html, enfim, as outras pastas também. Bom, sair salvando. Vou criar com o ln-s, lá o João, né? Ao invés de João vai ser Maria, porque agora eu criei a Maria. E vou chamar também aqui para Maria. Então notem, opa, peraí que foi errado ali, Maria. Perfeito. Agora eu preciso criar a estrutura de pastas. Então, deixa eu limpar a minha tela aqui que fica melhor. Vou aqui buscar o mkdir. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Então nós vamos criar lá em /var/www Maria. Vamos criar o HTML para Maria, a pasta HTML, e também a pasta para os logs da Maria. Perfeito. Vamos copiar o arquivo, o index lá que eu criei. Então /var www joão html index para var www html Maria html, e vamos criar esse arquivo lá. Vamos editar ele para modificar, para não ficar igual, né? Então var www maria html index,
E vamos mudar aqui, ó, página da Maria. Sucesso, o site maria.local está funcionando com vhosts. Correto. Notem que eu fiz exatamente a mesma coisa, porém eu não fui demonstrando passo a passo. Eu fui executando as mesmas opções, porém de maneira mais rápida, tá? Não fiquei demonstrando o que eu estava fazendo em cada uma delas. Tá? Fiquei só comentando. Pronto. Dessa maneira, agora eu tenho tanto o site do João quanto da Maria. Vamos fazer um teste? Vamos lá. Primeira coisa, deixa eu entrar aqui em Sites Enable, só para ver se está habilitado. CD Sites Enable. ls-lh, ó, eu tenho tanto o site do João quanto o site da Maria, que vai abrir, ele vai ler este arquivo aqui quando carregar o Apache. E aqui vai carregar o da Maria, tá? Então cada arquivo aqui representa o seu vhosts. Perfeito. Se eu tenho aquilo ali, eu tenho também as configurações que apontam para o caminho onde estão armazenados os meus HTMLs. Perfeito. Agora, então eu vou entrar em var www maria logs e vou verificar se tem log lá dentro. Olha, não tem nenhum arquivo de log aqui dentro. Perfeito. Então eu não tenho nenhum tipo de acesso neste site da Maria. Vou no meu navegador no cliente e vou tentar acessar a maria.local. Maria.local. Ao apertar Enter, ele vai abrir aqui o site do João. Mas por que ele respondeu Maria e abriu o site do João? Porque lembrando, este nome que está abrindo aqui, ele está vindo por causa do meu hosts aqui, ó, da minha máquina local. Se eu comentar aqui, ele não vai abrir. Claro que talvez abra agora por causa que está no cache do meu navegador. Tá? Mas em algum momento ele vai parar de consultar o cache. Vou tentar limpar aqui, maria.local. Ele está abrindo aqui por causa do cache. Tá? Ó, mas ele vai tentar ali, vai tentar até expirar e não conseguir acessar, porque ele não vai conseguir chegar no meu servidor lá, que é o apontamento de maria.local. Vamos reapontar aqui, né, como manda o nosso hosts, e vamos agora fazer o seguinte. Se eu tentar, ó, aqui ele falhou porque ele não conseguiu chegar até o servidor. Se eu tentar novamente, ele vai chegar, porém ele está jogando para joão.local. Por que ele está fazendo isso? Simples, porque eu não reiniciei o nosso Apache. Então, systemctl restart http d.service. Por que ele precisa restartar o HTTP? Porque ele precisa fazer a leitura do arquivo de configuração da Maria. Por enquanto, o HTTP só sabe que existe o João. Então, qualquer coisa que tu direcionar ali, ele vai mandar sempre para o João, porque é o que ele sabe que existe. Agora, se eu tentar acessar a Maria, deixa eu botar aqui nos logs, novamente, deixa eu dar um ls-lh. Notem que eu já tenho agora 2 arquivos criados aqui, ó. Então, ele, quando carregou, ele já criou os arquivos, mas estão com 0 bytes. Só que agora lá no meu navegador eu vou tentar acessar a Maria. Opa, o que aconteceu aqui? Ele jogou então para a Maria. Então, ou seja, o meu vhosts está funcionando. Notem que se eu der um ls-lh novamente aqui, ele vai ter as requisições. E se eu der um tail-f em requests, eu consigo obter as informações de requests do meu servidor. Ó. Então, estou entrando na Maria. E se eu tentar acessar o João aqui, vai aparecer request aqui? Vamos lá, joão.local. Não apareceu aqui request. Por quê? Porque a requisição do João está caindo na pasta de logs do João. Então, lembrando, este log que eu estou aqui, dá um pwd aqui para vocês, eu estou vendo os logs de var www maria log. Se eu for lá na pasta do João, cd João log e der um ls-lh, eu estou vendo agora as pastas aqui do João, os logs do João. Então, os requests do João vão vir para a pasta do João. Ó, então, vamos lá, João local, ok, está vindo para cá. Se eu for agora lá na Maria e apertar Enter aqui na Maria local, ó, não está vindo para cá, posso apertar um monte de vezes aqui, ó, não vai vir para cá, porque ele está logando apenas a pasta do João, tá? Então eu consigo segmentar os arquivos de log, e isso facilita tanto a administração, tanto
a questão de verificação de vulnerabilidade, porque de repente um cliente possa ter um módulo vulnerável e outro não. Então eu consigo segmentar isso e na hora de depurar um arquivo de log é muito mais eficiente e muito mais dinâmico de tu conseguir fazer esse controle. Por isso que é importante utilizar essas diferenciações de pastas. Agora, se caso o meu C Linux contenha algumas restrições que pode acontecer, eu já mostrei em diversos vídeos, mas eu vou mostrar apenas como resolver o problema dos logs, que pode ser de fato um recurso importante na hora de administrar. Se você quiser verificar, deixa eu dar um PWD, nós estamos em João Log, mas eu quero verificar qual o contexto da pasta do log no João, tá? Então eu vou dar um ls-dz maiúsculo e ele vai informar aqui o meu contexto que está para httpd_sys content-t. Bom, o ideal é que ele esteja no formato de log. Para isso eu vou precisar utilizar um comando aqui para ele alterar o contexto de httpd_sys para http:/log. Então, tudo que estiver dentro de var www.joão/log, qualquer coisa, ele vai modificar o contexto para que seja log. Ó, então, eu executei esse comando e se novamente eu digitar ls-dz, ele já vai modificar o contexto. Tá? Notem que aqui ainda está exibindo o contexto de sys, tá? Porque eu preciso validar essas configurações. Para validar essas configurações, então eu vou dar um restore recon. Então agora sim ele vai fazer essa validação e se eu der um ls-dz, notem que agora ele mudou o contexto aqui. Está para http:/log. Isso diz para o sistema que apenas arquivos de log vão ser armazenados nesta pasta. Existe um contexto, qualquer outro tipo de arquivo ele não vai armazenar lá, vai negar o acesso. Isso aumenta um monte a segurança, tá, pessoal? Então, por mais que tenha funcionado sem ajustar o C Linux para isso, quando tu ajusta esses módulos e esses contextos, tu aumenta significativamente a segurança no teu sistema web, tá? No teu sistema, no teu site ou na tua intranet. Então é interessante sempre adaptar o C Linux à tua infraestrutura, ao teu sistema, para que ele possa então ser mais esperto, mais smart na hora de administrar o teu sistema, tá? Então eu estou contextualizando para vocês porque que é importante utilizar o C Linux e não simplesmente desativar o C Linux. Por mais que seja inicialmente mais limitado e lento de tu colocar a rodar um sistema, porque eventualmente pode acontecer do sistema não funcionar por ser a trava do C Linux, é muito mais eficiente tu ter um sistema muito mais restrito ao acesso do que tu deixar ele simplesmente liberado. Então imagine que o C Linux está trabalhando para aumentar a segurança no teu sistema. Tá? Isso é muito importante. Claro que o ideal agora, depois de eu ajustar os contextos, é restartar novamente então o meu Apache, né, o meu HTTPD, no caso aqui, o meu serviço do Apache, para que ele então consiga então se ajustar aqui. Notem que agora, por mais que eu tenha os mesmos conteúdos aqui dentro, vocês vão notar que ele não vai conseguir armazenar nenhum tipo de arquivo aqui dentro que seja diferente daquilo que foi permitido pelo C Linux. Então isso vai aumentar a segurança do teu sistema, vai aumentar a segurança da tua intranet, enfim, o que tu for colocar aqui dentro. Tá? Qualquer outro tipo de sistema que tu tenha, que não tenha ligação direta com log, ele vai negar o acesso. Então, se vocês notarem agora, eu posso verificar o contexto da pasta HTML e o contexto da pasta log. Notem que são dois contextos diferentes. Eu tenho o contexto httpd:/sys e eu tenho http:/log, ou seja, dentro da pasta log eu só vou armazenar logs e dentro da pasta HTML eu vou armazenar o que for necessário para funcionar o meu sistema. Tá, pessoal? Então, desta maneira eu contemplo o Virtual Hosts. Então eu já criei o João e a Maria, eu posso criar N outros virtuais hosts no mesmo segmento. Tá? Uma coisa interessante, já que nós estamos falando de ver hosts, no CentOS eu também consigo fazer a alteração das portas padrões. Uma vez que eu consiga listar as portas que estão disponíveis no meu servidor, então notem que ele tem aqui uma infinidade de portas
disponíveis para que eu possa usar. Tá? Eu posso utilizar o meu servidor com qualquer porta, tá? Então desde que eu permita essas portas, eu posso utilizar o meu CentOS e o meu servidor web em uma outra porta. Vamos fazer o mesmo exemplo, vamos criar a porta 80 para o servidor Apache padrão, com a página default, a porta 81 para o João e a 82 para a Maria. Então vamos fazer essa modificação nesses arquivos aqui, para que permita então agora fazer essa modificação ali dos vhosts. Primeira coisa que nós temos aqui é que liberar no Firewall, tá gente? Então, da mesma maneira que no Firewall nós já limitamos lá no início dos vídeos, quando eu comecei a instalação do servidor web, nós liberamos a porta 80, eu preciso liberar a porta 81 e 82, então olha só. Então com essa linha aqui, eu vou adicionar no Firewall CMD uma zona pública, com um comando permanente, ou seja, ele vai ficar permanentemente liberado no meu Firewall a porta 81 TCP. Então, feito isso, ele concluiu aqui dizendo sucesso. Vou liberar também a porta 82. Feito isso, ele deu sucesso também. Para que isso carregue neste momento, eu preciso fazer um reload. Então eu vou digitar aqui Firewall CMD reload. Opa, aqui é menos reload. Menos reload. Agora sim, ele recarregou essas regras. Se eu digitar iptables "-l", notem que ele não vai mostrar nada. Se eu usar o Firewall CMD "-list raw zones", ele vai mostrar todas as portas que estão disponíveis aqui nas minhas zonas. E notem que eu tenho a porta 81 e 82 liberada, ó. Então ela está na pública, a zona pública, e eu tenho aqui a porta 81 e 82 liberada. Tá? Por padrão, o CentOS trabalha com Firewall CMD. Eu poderia utilizar o iptables, nftables, enfim, tá? Mas por padrão ele vem aqui com o Firewall CMD, onde eu posso fazer a minha configuração do meu Firewall. Após permitir o meu Firewall nas portas 81 e 82, então eu vou fazer a configuração do meu HTTPD para que ele funcione nas portas 80, 81 e 82. Para isso eu vou editar aqui com o Nano, vou editar com o Nano o arquivo httpd.conf. E lá embaixo, notem que ele tem aqui, ó, listing 80. Então nesse caso aqui eu vou utilizar o meu IP. Então deixa eu sair sem salvar aqui para mostrar para vocês. IPA. Então notem que eu tenho IP aqui 192.168.201.230. Então nós vamos copiar esse IP. Vamos editar novamente aqui o arquivo. E aqui onde ele tem listing 80 eu vou comentar. E vou colar aqui, ó, o meu IP 2.80. Novamente o meu IP 2.81 e novamente o meu IP 2.82. Ah, eu poderia botar outras portas? Sim, eu poderia botar 8080, poderia botar qualquer outra porta. Então eu posso ir adicionando aqui os meus listening, né? E aí eu consigo listar, né? Eu consigo habilitar que o meu servidor Apache esteja disponível em todas essas portas. Claro que eu tenho que botar aqui na frente listen, né? Listen, o IP, aqui listen, o IP e aqui listen e o IP, tá? Perfeito. Agora eu consigo deixar disponível o meu servidor Apache, ou seja, o HTTP, para várias portas, a 80, 81 e 82. Feito isto, sair e salvar, e ele vai modificar este arquivo. Se eu vier agora, System, antes deixa eu limpar minha tela, vou mostrar para vocês aqui, ó, netstat menos, vou botar aqui o TAN, e eu consigo verificar aqui que eu tenho apenas a porta 80. Agora eu vou restartar o meu serviço do Apache, System, ctl, restart, httpd.service. Feito isto, que ele deu um erro aqui, journal-xe, ó, o C-Linux não está permitindo, novamente, ó. Como ele não conseguiu aqui levantar o serviço, por quê? Porque o C-Linux não está permitindo. Então para isso nós vamos utilizar um comando que vai permitir essas portas serem escutadas, ou seja, elas vão ficar em estado de listen, né? Ou seja, ela vai levantar o serviço nessas portas. Para isso eu vou utilizar aqui um comando. Vou limpar minha tela que fica melhor para vocês. E eu vou utilizar aqui um comando para ele liberar para HTTP a porta 81
e também a porta 82, ó. Então já está definida e a porta 82. Tá? No caso, a porta 81 já estava definida, porém a porta 82 não, por isso que ele deu o erro. Agora eu consigo restartar o meu servidor Apache. Ó. Notem que se eu utilizar o netstat menos pultan, ele vai agora listar as portas 80, 81 e 82, gente. Então notem que agora eu consigo ter virtual hosts com portas distintas, mas eu não configurei os meus virtuais hosts para essas portas. Tá? Então eu preciso agora, obviamente, que configurá-las. Então, novamente, vamos lá em etc http sites available, vamos configurar o João e vamos utilizar aqui virtual hosts porta 81 para que ele funcione na porta 81. Vamos configurar a Maria para que a Maria funcione na porta 82. Ctrl X sair e salvar e vamos restartar, obviamente, que o servidor web. Feito isto, se eu digitar aqui o netstat pultan, ele vai apontar agora para as portas corretas. Então significa que se eu for agora no meu navegador e utilizar a porta 80, tanto Maria quanto João vão apontar sempre para a porta padrão, ou seja, o arquivo padrão lá, né, o default. Agora, se eu digitar, pode ser no João, pode ser na Maria, a porta, então 81, vai cair no site do João. E se eu, mesmo que eu fosse lá na Maria e digitasse 2.81, vai cair no João, gente. Porque agora não está sendo considerado um nome, e sim a porta. Tá? Agora aqui se eu digitar 82, ele vai cair na Maria, da mesma maneira que se eu for no João e digitar 2.82, vai cair na Maria. Então, lembrando, são recursos que o Apache permite, tá? Que o HTTP, no caso do CentOS, vai permitir. Para trabalhar com virtual hosts, você que vai definir, porque de repente o teu sistema pode utilizar a mesma porta de um cliente. Então como é que tu vai utilizar? Vou dar um exemplo bem prático. Imagine que você é um revendedor de site. Você tem o cliente A e o cliente B. Ambos vão utilizar o sistema WordPress. Ambos funcionam na porta 80. Correto? Então como que tu vai conseguir fazer um virtual host para ele? Então tu pode de repente utilizar ou um virtual host apontando para a mesma porta, ou tu pode utilizar de repente uma porta secundária. Isso também é comum de acontecer. De repente um cliente vai ter uma intranet. Então vai depender muito do teu projeto, do que tu vai realmente precisar fazer. Então por isso eu só estou mostrando para vocês que há possibilidade. Porque muitas vezes eu não consigo utilizar a porta 80 na minha infra. Tá? Eu preciso utilizar uma outra porta. Vamos supor que eu quero utilizar 8080. Então eu faço a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui para uma porta que possa ser utilizada por algum sistema ou por algum navegador, tá? Ou que alguma infraestrutura necessita. Então dessa maneira nós complementamos o virtual hosts tanto no Ubuntu no Debian e também no CentOS. É claro que no CentOS nós temos as questões mais elevadas de segurança por questões do próprio C-Linux, o qual eu acabei de fazer as tratativas aqui com vocês. Então, como conclusão do vídeo, eu vou fazer a conclusão agora, tá, para vocês, deste vídeo sobre virtual hosts. Eu acredito que tenha sido proveitoso para vocês, pelo menos ter o conhecimento mais teórico sobre redes de computadores, sobre alguns protocolos que são utilizados, tipos de comunicações, todo esse acervo de conteúdo que vocês viram neste vídeo, tudo é baseado em normas, nas RFCs, que são digamos, as normas que regem o funcionamento de diversos protocolos, para que vocês consigam entender por que eu trago vídeos mais técnicos para vocês. Seria muito mais fácil para mim fazer um vídeo de 5 minutos onde eu só mostro o funcionamento de um determinado sistema. Por exemplo, eu posso vir aqui e fazer um script que vai fazer toda a configuração para vocês e vocês não vão saber o que está sendo feito. Ou poderia mostrar, ó, assim que instalar, apt-get install, blá 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 blá, pronto, está funcionando, mas vocês não vão entender o que está sendo feito. Por isso que os nossos vídeos aqui do canal Projeto Root, eles tendem a ser mais densos, maiores, com mais tempo, até mesmo de produção, de pesquisa e de produção de conteúdo para vocês. Tá, pessoal? Então, desta maneira, eu vou encerrar o web server, a playlist web server,
com esses vídeos iniciais. Então esse é o, digamos que seria a primeira temporada ali de web server, porque é um remake de vídeos que eu fiz no passado, lá em 2015 eu lancei vídeos sobre web server para Ubuntu, e agora então eu resolvi trazer misturando as distribuições mais utilizadas na internet. Então trouxe aí o Ubuntu Server, o Debian e o CentOS também. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que é um conteúdo mais denso, mais detalhado, mas é um conteúdo de suma importância para quem quer aprender tecnologia, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para que vocês sigam nossas redes sociais que está passando aí na tela para vocês, e obviamente se gostou do material, curtir, compartilhar, nunca é demais, né, gente? Então espero vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e valeu!